Então, pessoal, vamos resolver o exercício 1 dos que foram propostos para vocês, que é o problema das rodovias, né? Um problema muito bom porque utiliza grande parte dos conteúdos que a gente trabalhou em elementos de probabilidade, praticamente todos os teoremas e alguns conceitos que são muito importantes para a resolução deles. O enunciado diz o seguinte: a rodovia A liga as cidades 1 e 2, enquanto a rodovia B liga 2 e 3. As rodovias são de duas mãos. Aí aqui é denotado como as mãos que vão para o sentido leste como A1 e B1 das respectivas rodovias. E o que vai para o sentido oeste como A2 e B2. A probabilidade de que uma das vias, uma das mãos da rodovia A não precise de reparos em um ano é de 80%. Enquanto que na rodovia B, essa probabilidade de não precisar de reparos em uma das mãos é de 60%. Sabe-se que, caso uma das vias precise de reparo, a probabilidade que a outra mão desta rodovia venha a precisar também duplica. E ainda que as rodovias são independentes quanto à necessidade de reparos. Com base nisso, a gente vai resolver algumas probabilidades. A primeira questão a ser resolvida é a probabilidade da rodovia A precisar de reparos. Então, a rodovia A é aquela que liga as cidades 1 e 2, né? Tá aqui. O que eu vou fazer? Antes de aplicar a fórmula, eu vou retirar, vou descrever os eventos que estão envolvidos e as suas probabilidades, né? Então eu vou denotar aqui, eu poderia denotar aqui simplesmente com uma barra em cima do A1, mas eu vou denotar aqui como N de A índice I. O que significa isso? A probabilidade de não precisar reparos à via I da rodovia A. E esse I pode ser tanto 1 como 2, né? Isso significa que a probabilidade de que uma das vias da rodovia A não precise de reparo é 80%. Eu vou transformar isso em probabilidade da via I desta rodovia A precisar. Usando o que? O teorema complementar. O que eu preciso no teorema complementar? Basta eu utilizar 1 menos a probabilidade de não precisar de reparos. Então, se eu pensar 1 menos 0,8, eu chego em 0,2. Então, aqui eu tenho um primeiro evento que eu vou utilizar. Probabilidade de que a via, a mão A1 não precise de reparos é de 20%. E a mesma coisa na via A2. Ok? Ainda vou tirar do meu enunciado o condicional que ele me forneceu. Como que eu leio isso? Probabilidade de que a mão A1 precise de reparos, dado que, ou então sabendo que A2 precisou, é igual ao dobro do que seria a probabilidade normal do A1. Então, 2 vezes 0,2 para chegar em 0,4. Se eu inverter o condicional aqui, nesse exercício vai dar a mesma coisa. Aqui eu teria a probabilidade de A2 precisar de reparo, sabendo que A1 precisou. Vai me levar para o mesmo 0,40. Então eu tenho tudo o que eu preciso para resolver a letra A do exercício. Então vamos fazer isso. Eu vou chamar aqui, ó, P de A. Quem que é o A? Veja que não tem índice I mais. É a própria rodovia A. Probabilidade que a rodovia A precise de reparos. De quem a rodovia A depende? Depende das suas duas vias, A1 e A2. Para que a rodovia A seja considerada uma rodovia defeituosa, eu não preciso que as duas vias tenham defeito. Basta que uma delas apresente defeito e eu já vou ter que dizer que a rodovia A não é perfeita, correto? Então aqui eu tenho uma união entre os eventos. Probabilidade de ter defeito na via 1 ou na via 2. Basta que uma delas tenha defeito já é suficiente. Quando eu tenho o teorema da união, eu sempre preciso perguntar: os eventos envolvidos são mutuamente exclusivos? O que significa os eventos serem mutuamente exclusivos? Ser mutuamente exclusivo significa que eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então seria, se o evento A1 ocorrer, se tiver defeito na mão 1, isso impediria que a mão 2 também tivesse defeito. E é claro que a resposta para isso é não, né, pessoal? Eu posso ter defeito nas duas vias ao mesmo instante. Então, eu tenho que escrever o teorema da união na sua forma mais completa. O que significa isso? Significa que o último termo vai ser a subtração da intersecção.
Mas aqui a gente tem que lembrar, eu não estou retirando a intersecção do meu problema. Simplesmente ela estava contada em dobro, porque olha só, quando eu inseri aqui P de A1, a intersecção entrou. Quando eu somei P de A2, ela entrou novamente. Então eu não posso deixar ela dobrada, por isso que eu faço o desconto dela uma vez aqui. Quando aparece intersecção, isso é um teorema do produto. Para o produto eu tenho que perguntar sempre: os eventos envolvidos são independentes? E aí o conceito de independência. Olha, independência diria que se a ocorrência de um dos eventos não altera a probabilidade do outro. Só que se a gente olhar o enunciado, ele nos garantiu que quando ocorre defeito em uma rodovia, aliás, em uma das mãos, a chance que a outra venha a ter defeito também dobra. Isso é uma informação condicional. Então, a resposta aqui para nossa independência é não. Esses eventos A1 e A2, eles são dependentes. Sendo dependentes, eu tenho duas formas de escrever o teorema do produto. A escolha por uma delas depende do condicional que você tenha. Como nesse exercício nós temos os dois condicionais, tanto faz a forma com que você vai escrever isso, ok? Eu vou trocar a intersecção por esse produto, então. E aqui está a fórmula já pronta para a gente resolver. Basta substituir os valores que a gente já descreveu. Note que o único condicional envolvido está aqui no último termo, é só aqui que vai entrar o 0,40. Tudo bem? Resolvendo essa continha, eu chego que a rodovia A probabilidade que ela precise de reparo no próximo ano é de 32%. Ok? Vamos lá para a sequência. A letra B, pessoal, eu não vou nem resolver. Seria fazer exatamente o mesmo caminho da rodovia A, só que agora trocando onde tinha A por B. Então, tranquilamente vocês vão conseguir resolver essa letra B com os passos que a gente fez na A. E vamos então fazer a letra C. A letra C pergunta qual a probabilidade de que o percurso entre as cidades 1 e 3 precise de reparo. Então agora eu estou olhando para esse percurso, tanto faz ir de 1 para 3 ou de 3 para 1. O que está aqui dentro, probabilidade de que isso precise de reparo. Então eu vou denotar assim, ó, probabilidade de 1 para 3 ou de 3 para 1 precisar de reparo. Quem que está envolvido nesse percurso? As rodovias A e rodovia B, que eu já calculei as probabilidades delas terem defeitos nos itens anteriores. Aqui novamente eu tenho que pensar, para que esse percurso eu possa dizer que ele não é perfeito? Basta que a rodovia A ou a rodovia B apresentem defeitos. Eu não preciso que as duas tenham, né? Então isso é um teorema da união novamente, ok? Sendo o teorema da união, pergunta que não pode faltar para a união. São mutuamente exclusivos? Resposta novamente não. Pelo mesmo motivo, né, pessoal? Eu posso ter defeito nas duas ao mesmo tempo. Eu não preciso que tenha para considerar que esse percurso seja um percurso não perfeito. Mas pode sim ter defeito nas duas rodovias, certo? Então eu tenho que escrever a fórmula de novo na sua maneira mais completa. Lá no final aparece aquela intersecção que já foi comentada. Pergunta para a intersecção, já que é um teorema do produto, tenho que perguntar sobre a independência. Nesse caso a resposta é sim, porque o exercício, o enunciado garantiu para nós lá na penúltima sentença, as rodovias são independentes quanto à necessidade de reparos, ok? Se elas são independentes, o teorema do produto é escrito de uma única forma, eu não tenho nem duas maneiras de escrever ele. Então eu vou trocar o produto, aliás, a intersecção por esse produto. As probabilidades de A e de B já foram calculadas nos itens anteriores, é só substituir os valores. Realizando essa continha, a gente vai chegar lá que a probabilidade é de 64,64%. E essa é a resposta para o item C do nosso problema. Então era um problema que necessitava da leitura, de fazer a modelagem dele, e depois utilizava os teoremas que a gente estudou, bem como as definições que foram necessárias para resolver esse problema. Ok?